Hoje nós temos a satisfação de fazer o lançamento de mais um livro da editora Teosófica, que é o Aperfeiçoamento do Homem, que foi escrito por Annie Besant. Annie Besant, como vocês devem saber, foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica Internacional, foi a sucessora do coronel Henry Olcott, que foi o primeiro presidente e fundador da sociedade, junto com Blavatsky. Por ocasião da morte do Olcott, então a Annie Besant assumiu a presidência internacional da Sociedade Teosófica. Ela tem um histórico muito interessante, né? Inclusive, existe um livro chamado Autobiografia, em que ela narra muitas coisas interessantes da vida dela. Foi uma vida de muitas lutas que começaram no campo social, no Reino Unido, onde ela batalhava muito pelos direitos das trabalhadoras, especialmente as trabalhadoras mais simples, né, que naquela época tinham muito poucos direitos sociais. E ela se envolveu em várias causas. Uma delas, inclusive, muito polêmica na época, que era rejeitada pela maioria, que era o controle da natalidade, que ela achava que o controle da natalidade era fundamental para que houvesse um melhor equilíbrio, né, e uma maior justiça social pelo mundo. Então, durante muitos anos, ela se envolveu em muitos trabalhos sociais, em muitas campanhas. E o interessante é que ela sentiu assim, um chamado para que ela se enveredasse por esse lado espiritual. Tem inclusive uma passagem que eu vou ler para vocês, que é bem característico da vida dela, em que ela comenta, naquela época ela estava já numa busca, né, por alguma coisa que completasse assim, uma compreensão maior da vida e das realidades do homem e do universo. E como ela diz, sempre as coisas acontecem na hora certa. Quando você está preparado para ter acesso a um ensinamento de uma ordem mais elevada, o universo conspira para que você possa ter acesso àquela informação, aquele conhecimento que você está precisando, né? Então, muitas vezes é um livro que cai na mão da pessoa, muitas vezes é uma palestra que a pessoa ouve, ou um contato que ela faz com alguém que lhe transmite alguma informação que lhe faltava. Mas ela disse que no caso dela foi diferente. Ela teve ela tinha um psiquismo muito grande, né? Desde cedo ela sempre foi uma pessoa assim, muito psíquica, inclusive ela desenvolveu bastante clarividência depois, fez pesquisas clarividentes, especialmente depois que ela foi para a Índia. Mas nessa fase ainda não estava tão controlado o psiquismo dela. Mas ela disse que ouviu uma voz. Então eu quero narrar para vocês, essa voz parecia sair de dentro dela. E ela, lendo o que ela narra, e na voz havia algo que me pareceu, naquele momento, um tanto severo, mas claro, firme e preciso. Então disse a voz: queres abandonar tudo para poderes conhecer a verdade? Eu, sem vacilar, respondi: seguramente, é isso que necessito. Mas aí a voz continuou insistente: não existe algo que te retenha? Queres deixar tudo? E ela respondeu novamente: nada existe que eu não abandone se puder apenas aprender. Em seguida, a voz se transformou numa espécie de música que parecia cheia de sorrisos e benevolente compaixão. Aí a voz falou para ela: dentro de muito breve, a luz brotará dentro de ti. Então o silêncio voltou e eu fiquei imaginando o que teria ocorrido. Então, essa voz que se manifestou para ela aconteceu num dia que ela estava no escritório à noite, sozinha, no silêncio, naquele horário que as coisas já estão indo muito mais devagar, no início da noite. E ela teve essa revelação de que alguma coisa ia acontecer com ela. E, não por acaso, 15 dias depois, na época ela era jornalista, ela escrevia, né, era jornalista, e escrevia para um jornal chamado Pall Mall Gazette. E aí ele foi dado a doutrina secreta de Blavatsky para fazer uma resenha. Então ela nunca tinha ouvido falar nem de teosofia, nem de Blavatsky, e aí pediram a ela para fazer uma resenha para esse jornal, para essa Mall Gazette. E aí, elas que
começou a ler o livro assim e não conseguia parar de ler, né? Ela ficou assim dias assim lendo o livro direto e para ela aquilo lá foi assim, uma revelação. E olha que a Doutrina Secreta não é um livro assim fácil de ler, mas para ela foi assim, respondeu uma série de coisas que ela estava querendo conhecer, né, naquela época. Diz que para ela foi assim transformador. E aí ela partiu em busca desse conhecimento, foi para a Índia, conheceu Blavatsky e se dedicou ao trabalho teosófico, depois se transformando então na presidente da Sociedade Teosófica. Mas é interessante a maneira como a teosofia chegou até ela. Foi assim, é que tinha que acontecer. Ela foi direcionada, vamos dizer assim, para ter acesso a esse conhecimento e para poder servir essa grande causa, que é a causa teosófica. Então, vocês veem que a vida espiritual é curiosa, né? Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E a vida de Annie Besant bem reflete isso. Quando ela foi para a Índia, ela não se contentou apenas em trabalhar no campo espiritual. Ela continuou com a sua dedicação a causas políticas também. E aí ela se uniu ao Gandhi, a vários outros ativistas lá da Índia e trabalhou pela independência da Índia. Ela foi uma das principais artífices desse processo de libertação da Índia. E o Gandhi era muito próximo dela nesse processo, né? Então foi toda uma vida dedicada ao serviço. Ela, inclusive, criou várias escolas para as classes menos favorecidas, inclusive aqueles que eram chamados de sem casta, né, que era a classe assim, mais baixa, o pessoal mais baixo que não tinha direito naquela época à escola. Então ela criou escolas para as pessoas que não tinham castas, que normalmente ficariam analfabetas se não fosse essa possibilidade que ela criou. Então foi um trabalho de muita luta e muito trabalho social, mas no final da vida ela se dedicou totalmente ao trabalho espiritual da Sociedade Teosófica. Então, nesse livro, que é o tema da nossa palestra de hoje, o livro está sendo lançado, a Annie Besant, ela fala de uma questão que é da maior importância, que é o aperfeiçoamento do homem. Como é que o homem se transforma, né? Como é que ocorre essa transmutação de um ser que, vamos dizer assim, ignorante, egoísta e pouco lapidado, vamos dizer assim, num ser perfeito. E ela comenta que esse é o caminho natural da humanidade, a busca e o encontro da perfeição. E ela cita aquela frase famosa dos evangelhos, né? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai no céu. E então todo o caminho espiritual, da maneira que ela coloca, visa a perfeição. Então a senda da evolução é também a senda na direção da perfeição. E ela coloca que nós, seres humanos comuns, né, não somos o ponto mais alto do processo evolutivo. Além de nós, existem seres que já alcançaram assim, um patamar mais elevado dentro desse processo evolutivo. E nós temos a tendência, assim, até pelo nosso ego, de achar que nós somos o cume, né, o ponto mais alto do processo evolutivo, mas certamente isso não é verdade. Nós estamos num processo e nós estamos ainda ou mais perto, ou um pouco mais longe, dependendo de cada pessoa, nesse caminho em busca da perfeição, que é a integração com o divino, que é a unidade com o divino. Então existem seres que já atingiram esse estágio, são seres chamados perfeitos, chamados mestres de sabedoria, adeptos, tem várias denominações, santos, são seres que já galgaram, já passaram por todas essas etapas que nós estamos passando e chegaram a um estado que pode ser chamado de iluminação ou de iniciação também, né? Aliás, são várias iniciações, como ela coloca no livro. E todas as religiões se referem a esse processo do caminhar no sentido da perfeição. Isso não é privilégio nem do hinduísmo, nem do budismo, nem do cristianismo, nem da religião muçulmana. Em todas as religiões existe a descrição desse processo gradual até se alcançar a libertação. Os nomes podem variar um pouco, mas existe sempre, nas verdadeiras religiões, essa linha, né,
do imperfeito para o perfeito, de uma visão irreal, uma visão egoística da realidade para uma aproximação, uma purificação crescente até chegar à perfeição. É interessante que esse livro ele foi escrito baseado em palestras que Annie Besant deu a partir de 1912. Então, praticamente, nós temos aí um século desde que o livro foi concebido, né? Ele começou a ser escrito nessa época, então tem 100 anos que Annie Besant pensou nesses ensinamentos e que depois foram colocados na forma de livro, reunindo algumas palestras. E é muito interessante como é que os ciclos se repetem, né? Ela fala muito nisso. Nesse livro ela fala que nós estamos diante de uma fase de grande transformação da humanidade. Nós estamos assim, no limiar de uma nova era. E é interessante que se nós lemos esse livro agora, parece que ele foi escrito para os dias de hoje. Ele fala, inclusive no final, que nós estamos diante de uma insatisfação generalizada, que os jovens estão se revoltando, que eles não aceitam mais o sistema que está aí nos sistemas políticos e econômicos e tal. E é muito interessante quando nós lemos o livro, vendo o que está acontecendo aí fora nas ruas, né? Especialmente os jovens, não só os jovens, mas majoritariamente os jovens estão buscando alternativas, estão querendo mudar o que está aí para que haja uma maior justiça social. E ela fala nesse livro que uma das características dessa nova era que está se aproximando é justamente a busca por uma maior justiça social. Quer dizer, a nova era vai ser uma era de maior solidariedade, uma era de maior justiça, de mais amorosidade também, porque todas as grandes religiões sempre falaram do amor, sempre falaram da solidariedade. O budismo, o hinduísmo, o cristianismo, isso aí, todos os grandes mestres e grandes santos falaram sobre isso. Mas as religiões e os povos não conseguiram absorver ainda plenamente esse sentido da fraternidade. Inclusive, quando a Sociedade Teosófica foi fundada, em 1875, né, havia essa sensação de que faltava alguma coisa que unisse as religiões, unisse a ciência, a filosofia, num todo integrado. Então, o trabalho de Blavatsky, Olcott e vários outros que se uniram a eles foi nesse sentido de mostrar que havia uma sabedoria que foi denominada de teosofia, que é a sabedoria que está por trás das religiões, filosofias e da ciência, que é a sabedoria divina. 1875 foi uma época chave dentro desse processo, foi a época que foi fundada a sociedade, trazendo então essa visão que não era nova na época, mas que tinha sido esquecida, né? Que a Maimonides na Grécia já falou, inclusive já até usou a palavra teosofia. Mas naquela época a ciência de um lado estava voltada para uma visão dogmática da realidade, né? O chamado materialismo científico, e as religiões estavam muito centradas no dogmatismo religioso, numa visão supersticiosa também da realidade, e não havia diálogo entre filosofia, religião e ciência. E a Sociedade Teosófica veio para trazer esse diálogo, essa integração entre as várias formas de saber e entre as várias religiões, filosofias e a ciência. De maneira que o trabalho de Annie Besant foi muito nesse sentido. E ela falava já no início do século passado da importância de nós estarmos atentos para essa mudança que está acontecendo hoje, que é uma mudança de paradigma, em que nós estamos substituindo uma era de competitividade que marcou os nossos tempos, e o século XX foi um século muito marcado pelas guerras, pela competitividade, por uma fase em que nós temos que desenvolver uma nova maneira de nos relacionarmos, uma nova maneira de entendermos a vida como um processo solidário em que nós fazemos parte de um todo maior.